e arrancamos lendo o versículo 13 de Juízes 5, a palavra de Deus diz: então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Esta é a palavra de Deus para que nós possamos meditar nela nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, entregamos as nossas vidas, clamamos pela unção do Teu Espírito, pela autoridade do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Fala através de nós, que a Tua igreja possa ser mudada pelo poder da Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar, irmãos, de um tema que talvez não seja tão falado, mas um tema muito necessário para que nós falemos. Então, nós vamos meditar, porque nós estamos vivendo um tempo realmente difícil, isto não é novidade para ninguém, estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, né? Estamos vivendo um tempo onde as normas e as leis estão mudando cada semana praticamente, né? E eu quero meditar com você na palavra de Deus. E para começar, eu gostaria de lembrar você que nós estamos falando de um texto do livro dos Juízes. O texto que nós acabamos de ler faz referência ao tempo dos juízes. Quando você estuda a Bíblia, você vê que está aí o livro dos Juízes. E este tempo, para que você entenda o contexto da história, este tempo foi, não só na minha, mas na perspectiva de muitos estudiosos da Bíblia, o tempo mais caótico, o tempo mais difícil na vida do povo de Israel. E para que você possa entender mais ou menos o que está acontecendo no livro de Juízes, porque veja bem que o povo, ele se distanciou de Deus de uma maneira, porque lembre-se que o povo de Deus, que havia sido escravizado no Egito por 400 anos, Deus então levantou Moisés, né? E Moisés foi o libertador do povo. E Deus esteve com o povo por 40 anos no deserto, e Deus então até chegou ao ponto em que o povo chegou na terra prometida. Então, quando o povo chega na terra prometida, a luta ainda continuaria, porque já tendo posse da terra prometida, existiam outros povos, mais especificamente outros 7 povos, que habitavam naquelas regiões, e essas pessoas não queriam ali a presença dos israelitas. Então, isso fez com que viessem lutas na vida do povo de Deus. E essas lutas, muitas vezes, as lutas na vida do povo de Deus, as lutas na minha vida, na sua vida, ela pode levar o crente para mais perto de Deus, ou as lutas, muitas vezes, podem afastar o crente da presença de Deus. Então, Israel se afastou da presença de Deus, e o povo ficou completamente desgovernado. Quando você lê no capítulo 21 e o versículo 25, você entende, então, o que é exatamente que aconteceu neste tempo. Juízes 21, 25, a palavra de Deus diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo.
Vejam bem esse contexto, para você entender então, que depois desta conquista, o povo agora, ele está completamente já, e depois da morte de Josué, o povo ficou completamente desgovernado. Então, o povo se afastou de Deus, e o livro então de Juízes, ele é marcado com esta frase. Ele é marcado com essa frase, esse distanciamento devido aos perigos enfrentados pelo povo na nova terra, devido aos problemas que o povo começou a ter na nova vida. É muito fácil para muitas pessoas se esquecerem de Deus nos momentos onde ele mais deveria lembrar-se de Deus. A tendência humana é fazer o errado. A tendência minha e sua, mas quando nós vemos isso aqui, é algo surpreendente. Porque se está falando aqui de filhos de Deus. Aqui não está falando de um povo qualquer. A Bíblia está dizendo que os filhos de Deus, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E a Bíblia completa ainda, se você vai ali no versículo 8 do capítulo 3, você vai ver isso, que eles buscaram outros deuses, pior ainda. Ora, quando o povo chega na nova terra, ele se depara com novas culturas, com nova língua, né? Então, o povo, ele teve a tendência, então, de conhecer a outros deuses. E muitos deles adoraram a estes deuses que eram os Baalins, o poste ídolo, e eles então adoraram a outros deuses. Devido a isto, a palavra de Deus diz no versículo 8 do capítulo 3, que Deus os entregou, veja bem, nas mãos de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. Então Deus entregou o povo. Porque o povo se afastou dele, Deus os entregou e o povo começou novamente a servir outros reis, começou novamente a serem escravizados por outros povos. E o contexto do livro de Juízes diz que Deus então, pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus começou a levantar pessoas. E aqui entra então o contexto dos juízes. Os juízes são essas pessoas que foram levantadas por Deus, que tiveram na vida do povo de Israel um papel de libertador. Então a Bíblia diz que Deus suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos daqueles que os pilhavam. Então Deus levantou pessoas, Deus levantou juízes. E essas pessoas foram então usadas por Deus. A palavra juízes, quando você lê, você encontra o original hebreu sofetim, que quer dizer que esses juízes, vejam bem, eles não eram juízes de uma causa jurídica, eles não eram juízes que estavam em tribunais, não se tratava disso. Também não se tratava de sacerdotes. Esse cargo de juízes, tampouco, ele era passado por tradição familiar. Este cargo de juiz, ele não era conquistado por nenhum mérito pessoal, ou sim, ele era completamente na direção de Deus. Veja bem que o versículo que nós lemos diz que Deus suscitou juízes. Então, esses juízes eram pessoas levantadas por Deus para dar, então, um novo alento, uma nova liberdade ao povo que voltava a ser escraviado. A Bíblia diz que o primeiro juiz se chamou Otiniel. Otiniel foi um juiz, ele era irmão de Calebe, que vocês devem lembrar bem, ele era irmão de Calebe, e Otiniel, ele foi levantado por Deus, e ele livrou Israel de 40 anos de servidão para o rei da Mesopotâmia. Então, Deus levanta assim o primeiro juiz, o primeiro libertador. Deus levanta a Otiniel e ele vai, ele luta e ele livra. Mas a palavra de Deus diz assim, e depois disso, a terra ficou em paz. A terra ficou em paz. E, porém, o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor.
Que tendência horrível! E essa frase, ela vai nos acompanhar, e essa frase acompanha durante a história dos 15 juízes que Deus levantou, neste período dos juízes, que foi um período de 350 anos. Deus foi levantando homens e eles libertavam Israel, e à medida que eles libertavam Israel, a terra ficava em paz novamente, o povo ficava em paz, mas depois nós encontramos novamente a palavra de Deus que diz: e o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois desse primeiro juiz, Deus levantou outro juiz que se chamava Eude. A Bíblia diz que Eude, ele livrou Israel. E novamente nós vamos encontrar, Novamente nós vamos encontrar, porque o texto termina dizendo que a terra ficou em paz por 80 anos, mas depois nós vamos encontrar novamente a mesma expressão. O terceiro juiz, a Bíblia não fala muito dele, mas eu quero te chamar que foi Sangar. A Bíblia não fala muito desse Sangar, você vai ver aí no capítulo 3, no versículo 31, vai falar algo dele, mas, devido ao nome dele ser um nome não israelita, os eruditos da Bíblia acham que ele não chegou a ser um juiz. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para o quarto juiz de Israel. Quero chamar a sua atenção que não foi, na verdade, um juiz, foi uma juíza, o nome dela era Débora. Eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus volta a falar para nós. Se tivéssemos tempo, poderíamos ver tudo isso, mas como não temos, vamos arrancar. E se você está no capítulo 4, você vai entender que o capítulo 4 do livro de Juízes e o capítulo 5 são praticamente os mesmos. No capítulo 4 nos é narrada a história de Débora e como Débora venceu os inimigos de Israel. Nós já vamos falar disto. E no versículo 5 é a mesma coisa, porém em poesia, porque Débora, ela levanta um cântico, é conhecido na Bíblia como Cântico de Débora. Talvez você tenha aí o subtítulo na sua Bíblia de O Canto de Débora, onde Débora relata detalhe por detalhe, porém em cântico, em poesia. Então, veja bem, irmãos, quando eu estava preparando isto, eu estava lembrando e chamou muito a minha atenção desta tendência do ser humano de fazer aquilo que é errado, ou de voltar a fazer aquilo que é errado. Por que que existe então esta tendência? Por que que existe a tendência de fazermos mais e outra vez o errado? Quando nós vamos um pouquinho mais e vemos com alguns detalhes, quando nós chegamos no capítulo 3, por aí do versículo 7, eu encontrei novamente esta frase, porém agora ela vem acompanhada de algo que explica completamente o porquê disso. Porque diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E a frase completa dizendo assim, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Que perigo existe na vida do crente que se esquece de Deus? Que perigo está o crente que vive uma vida esquecendo-se de Deus? Ora, não acabamos de cantar agora que as promessas de Deus são incomparáveis? Está em perigo o crente ou a família de crentes, estão em perigo aqueles que se esquecem que as promessas de Deus são incomparáveis, que não existe nada igual às promessas de Deus. Está em perigo todo aquele que se esquece de Deus, porque ele se afasta de Deus. E falando um pouco disso, eu quero que você venha comigo ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Deuteronômio é o último livro que completa assim o Pentateuco, os 5 livros. A palavra penta vem de 5, Então, os 5 livros que são atribuídos a Moisés. A palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei. Presta atenção nisso, quer dizer segunda lei, porém,
foi uma tradução errada, porque a palavra original é a palavra Hadevarim. Então, o livro de Deuteronômio deveria se chamar Hadevarim. Por quê? Porque não é uma segunda lei o que está acontecendo em Deuteronômio, mas é sim uma cópia da lei. Hadevarim quer dizer uma cópia da lei, mas quando se fizeram a tradução, eles erraram e colocaram então Deuteronômio. Então nós temos Deuteronômio, que quer dizer a segunda lei, mas não deveria ser a cópia da lei. Por quê? O contexto de Deuteronômio é que o povo, ao chegar prestes a entrar na terra prometida, o povo então estava nas planícies de Moabe, e agora Moisés vem diante do povo e faz os discursos de Moisés. E Moisés lembra ao povo. E Moisés lembra ao povo detalhe por detalhe. Toda a lei que tinha sido dada no Êxodo, Moisés lembra agora a lei com detalhes. E Moisés fala sobre as bênçãos de obedecer à lei e sobre as consequências por não obedecer à lei. Então, quando você vê isso, você vê que o povo de Israel, eles já sabiam disso, antes de entrar na terra, o povo já sabiam dessas leis, Moisés já tinha lembrado ao povo dessa lei. Por que eu quero que você venha comigo aqui em Deuteronômio? Porque quando nós chegamos no capítulo 8 de Deuteronômio, do versículo 11, veja bem o que é que Deus já tinha falado com o povo. Deus disse assim, guarda-te, não esqueças do Senhor. Não esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder, olha bem o que acontece com quem se esquece de Deus. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e moradas nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu... Olha o perigo olhem bem comigo, igreja, o perigo de se esquecer e se afastar de Deus. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Hoje ainda nós temos filhos de Deus que se esquecem de Deus, que se afastam de Deus, que deixam com que o êxito seja o seu orgulho pessoal, e se esquecem que foi Deus que o colocou naquela posição. Hoje ainda existe. Nós ainda vemos uma igreja preocupada com o dia de amanhã. Nós ainda vemos uma igreja que caminha com incertezas e tem medo das incertezas. Nós ainda vemos uma igreja que se afasta pouco a pouco de Deus. Nós ainda estamos vendo uma igreja que muitas vezes se esquece completamente de Deus. Ora, o compromisso de Deus seria somente levar o povo à terra prometida e deixá-los aí? Claro que não. O compromisso de Deus comigo e com você é que você aceite a Cristo e depois tudo bem? Claro que não. O mesmo Deus que esteve com o povo no Egito, o mesmo Deus que tirou o povo da escravidão, o mesmo Deus que levantou Moisés, este mesmo Deus que caminhou com o povo por 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que nada lhes faltou. Este mesmo Deus, poderíamos passar aqui tempos falando dos milagres de Deus no deserto, mas este não é o nosso foco nesta manhã. Este mesmo Deus que introduziu o povo à terra prometida, abandonaria agora Deus a este povo? Claro que não. O mesmo Deus que te chamou, que te escolheu, Ele agora abandonaria você e deixaria você viver de qualquer maneira? Claro que não. O compromisso de Deus para conosco é eterno. Mas existe muito problema com aqueles crentes que se esquecem da promessa de Deus. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que não conseguem descansar em Deus. Por que não podem descansar em Deus? Porque se afastaram de Deus.
Eles não, olha, a gente vê crente de 5, 10, 15 anos de crente, mas que estão o tempo todo ansiosos, preocupados, estressados com o dia de amanhã. Por que acontece isso? Porque se esquecem de Deus. Crente perguntando, e se eu morro, a minha família, e se me acontece isso, eu não tenho um seguro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como que se a sua segurança dependesse dos seus bens materiais? Infelizmente, vemos ainda muitos crentes assim. Algum de vocês, agora um contexto bem do Canadá, que eu quero falar para vocês, alguns de vocês chegaram nesse país, e Deus os abençoou aqui. Alguns de vocês estão prosperando aqui. Alguns de vocês não tinham nem sequer uma profissão. Outros já vieram com uma profissão de formatura do Brasil ou de outros países que não puderam exercer lá e aqui vieram a trabalhar em outras coisas. Deus te deu uma nova profissão. Alguns de vocês, depois de ter essa nova profissão, conseguiram criar empresas e serem prósperos nas suas empresas. Alguns de vocês entendem que foi Deus que te trouxe para aqui, que foi Deus que te trouxe, que foi Deus que te deu um trabalho, que foi Deus que te deu uma profissão. Agora, alguns de vocês se esquecem completamente de Deus. Alguns de vocês, eles se esquecem tanto de Deus, se esquecem inclusive de como foi que você chegou aqui. Eu tenho encontrado pessoas que me dizem que eles tratam mal os seus funcionários porque eles chegaram aqui e foram tratados mal. Você acredita nisso? Tem alguns que dizem, tem alguns que pagam os seus funcionários o limite, o mínimo possível, porque se eu pagar o mínimo possível, vai sobrar mais para mim. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua confiança? No Deus que te prosperou? Ou no seu próprio talento? Esquecer-se de Deus faz com que se afaste de Deus. E afastados de Deus, você não entende princípios de honra, por isso você não honra os seus funcionários, outros não honram os seus patrões. Mas isso não é o nosso tema, tá bom, igreja? Não vamos por este lado, senão, não vamos por este lado. Mas que engano enorme das pessoas pensarem desta maneira. Ora, a palavra de Deus em Deuteronômio 8, 17 a 20, diz assim, 8, 17 a 20, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, seu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Por que estamos falando de tudo isto? Porque quando o povo, então, ele entrou na terra, ele se esqueceu de Deus, se afastou de Deus. Pior ainda, o povo começou a adorar outros deuses. Ah, pastor, você não está falando para mim, porque eu não adoro outros deuses. Tem muita coisa na minha e na sua vida que podem tomar o lugar de Deus quando nós nos afastamos de Deus. Assim que vamos voltar rapidamente então para Juízes, tá bom? Porque só nesse ponto aqui nós teríamos muita coisa para falar, não nos dá tempo, mas eu quero voltar com você para Juízes capítulo 4, para que nós voltemos então à história de Débora e o que aconteceu com ela. Juízes 4, versículo 1 ao 4, olha bem o que diz. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Assorete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel, veja bem que importante isso aqui, ó. Clamaram os filhos de Israel, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora, juíza de Israel. Uma mulher. A primeira mulher que aparece neste contexto em uma posição de liderança.
Débora, então, ela está incomodada com o serviço do povo de Deus. E Débora está incomodada com a escravidão que está sendo submetida, pelo rei Jabim, que era rei dos cananeus, e pelo comandante do seu exército. Então, eles estavam incomodados, e Débora, então, ela chama a Sísera, que era o capitão do exército de Israel, e ela diz: vamos a lutar contra eles e para libertar o povo. Débora precisava dele porque ele era um homem, e ele então disse para ela: eu só vou se você vai comigo. Débora profetiza, agora nós temos o time completo, o homem de guerra com a palavra de Deus. O homem de guerra que vai com a bênção de Deus. E assim então, eles foram e venceram os cananeus. Então veja bem, que o que nos chama a atenção é o que fala Débora, daquilo que nós lemos no início dessa palavra. Aquilo que ela fala é o que nos deixa surpreendido, porque quando Débora fez a convocação para todos os filhos de Israel seguirem e irem lutarem na guerra, a Bíblia registra nome de 4 tribos que não acompanharam, que disseram não para Deus. Ontem os jovens estavam fazendo uma live, e na live eu cheguei a participar aí com eles, aonde eles estavam perguntando se você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Era mais ou menos isso, né? Se você sabe o que é que Deus tem para você, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Essas 4 tribos, sabendo o propósito de Deus para a vida deles, eles disseram não a Deus. Vamos ver então quais foram as desculpas dessas tribos para não atender o chamado de Deus. Você acompanhou comigo, e o texto nós vemos então que a primeira tribo citada por Débora, que não acompanhou, foi a tribo de Rubem. A palavra diz assim, entre as facções de Rubem houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Não podemos ir à guerra, não podemos atender o chamado de Deus, porque nós precisamos de tratar dos nossos assuntos. Nós precisamos de discutir a quantidade de gado que nós temos. Nós não podemos te acompanhar, Débora. Nós não podemos ir com você. Nós não podemos atender o chamado de Deus para nós, porque nós temos que discutir bem este assunto. Ora, o nome Rubem quer dizer: o Senhor olhou para a minha aflição. Rubem era filho de Lia. Lia era estéril e ela clamou a Deus e Deus a fez fecunda. Então, nasceu Rubem, e agora Rubem não está entendendo que os seus irmãos está clamando pela sua ajuda, e ele não vai e não atende o chamado de Deus? O que é que tanto Rubem discutia enquanto os seus irmãos guerreavam? De que é que eles falavam? Talvez que, não, mas isso é uma mulher, cuidado, as mulheres, Deus não chamou a mulher para fazer isto. Débora é uma mulher, e a liderança de mulher, toma cuidado. Talvez eles ficaram discutindo, isso são coisas que eu estou falando, tá, irmão? Tá? É eu que estou pensando aqui. Então, tipo assim, coisas, o que é que eles puderam? Porque a Bíblia diz que levantou entre eles grande discussão. Na discussão não há concórdia. Então eles ficaram discutindo enquanto os seus irmãos, por isso Débora então ironiza a tribo de Rubem no seu cântico e diz desta maneira: por que ficaste entre os currais? Talvez discutindo outros temas, outros assuntos, e colocando a palavra de Deus em xeque. A tribo de Rubem, no meu ponto de vista, foi egoísta, e foi também muito ingrata. Foi egoísta e foi muito ingrata. Quando você não atende o chamado de Deus e você fica entre discussões de coisas talvez teológicas, assuntos que não merecem grande relevância, você está sendo ingrato a Deus. Mas nós seguimos então. A segunda tribo citada por Débora foi a tribo de Gileade.
E diz assim, Gileade ficou da além do Jordão. Era uma tribo que habitava do outro lado do rio. Talvez eles se sentiam seguros, porque a guerra não pertence a nós, porque nós não estamos deste lado do rio. O significado do nome Gileade quer dizer boa sorte. Talvez essa tribo pensasse que a boa sorte deles era o fato deles estarem do outro lado do rio. Tipo assim, este problema não é nosso. Resolvam vocês. Vocês que estão deste lado, que resolvam vocês. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, que quando Deus chama, Ele exige uma resposta positiva para o seu chamado. Que quando Deus te chama, é porque Ele necessita que algo seja feito na sua casa, na sua vida, na obra de Deus dentro da igreja. Quando Deus chama, Ele exige uma atitude positiva. O que é mais que nós podemos dizer da atitude de Gileade neste episódio que aconteceu? Ele foi indiferente. Ele ficou do outro lado do rio. Parece justo deixar de prestar socorro aos irmãos porque não estamos nos sentindo ameaçados naquele momento? Parece justo isto? Parece justo você deixar um irmão com fome se a fome dele não é a sua? Parece justo a você? Parece justo a você não ajudar a igreja quando ela precisa de você, porque você não está, como que eu não tenho nada a ver com este ministério, e esse ministério não é o meu, eu não preciso de fazer nada e nem sequer orar por isto? Parece justo a você? Pode um cristão genuíno não sofrer a dor dos demais dentro do corpo de Cristo? Gileade fez isto. Gileade fez isso. A terceira tribo citada por Débora, é a tribo de Dan, e diz assim, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Para que você entenda o contexto, a tribo de Dan não veio porque precisava de cuidar dos seus navios, das suas lojas, era uma tribo de mercadores. Eles iam e compravam, e vinham e vendiam. Então, dentro dos portos, eles faziam dos seus próprios navios lojas, onde as pessoas vinham comprar. E eles, por isso, não foram. E a palavra de Deus diz, Dan, porque se deteve junto aos seus navios. O significado da palavra Dan é julgar. Porque talvez a tribo de Dan julgou que eles não poderiam estar na batalha. Ora, se os próprios inimigos eram os clientes deles nas compras, como iriam eles então lutar contra os seus clientes? Melhor mantenha o meu cliente e abandono os meus irmãos. Quem se afasta de Deus, quem se esquece de Deus, se esquece também que tem um chamado. Quando Deus chama, Ele exige uma resposta positiva. E a última tribo que queremos falar nesta manhã, é a quarta tribo citada por Débora, é a tribo de Asser. Asser não veio também, a palavra diz assim, Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Vou para a praia, agora não posso. Estão entendendo o contexto? Eu vou para a praia, agora eu não posso. Agora eu não posso atender os meus irmãos, não posso atender o chamado de Deus, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que descansar, então vocês vão para a guerra e eu vou me divertir. Olha o que diz, se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. O significado de Asser é bem-aventurado, né? Porque a tribo de Asser não se apresentou para a batalha, estamos de férias. Parece justo a você sair de férias no momento em que a igreja mais precisa? Claro que todos nós temos direito a férias. Ai, pastor, você tem... Não, claro que você tem direito às suas férias. Claro que você tem direito. Claro que a tribo de Dan que a tribo de Asser, tinha direito às suas férias. Mas férias no momento em que meus irmãos estão lutando numa guerra. Férias no momento em que a igreja mais precisa. Parece justo alguém sair de férias exatamente no momento em que a igreja tem congressos, campanhas ou evangelização em massa. Quando Deus chama, Ele exige uma resposta positiva.
Para terminar nesta manhã, Israel então foi e venceu a batalha. Israel venceu a batalha. Quando você analisa o texto, você vai ver que Deus, por um milagre, porque o poderio do exército inimigo era muito maior que do exército de Israel, Deus então mandou uma chuva enorme, os carros e os cavalos dos inimigos, eles se atolaram completamente no barro e viraram presa fácil para Israel. Israel, assim, venceu a guerra. A batalha se travou no Monte Tabor, um monte redondo pequeno, pequeno lugar, aonde os cananeus poderiam derrotar o povo de Deus. Porém, Deus fez um milagre e mandou, e chegou, você lê isso também aí no versículo 21, fica claro, né? Como que Deus fez chover, né? E os carros de Sísera, o capitão do exército, eles então se tornaram presa fácil para Israel. Eu gostaria de terminar nesta manhã e levar você à nossa conclusão, na seguinte palavra: quando Deus chama, Ele não quer desculpas. Escutou bem? Quando Deus chama, Ele não quer desculpas. Quando Deus chama, Ele quer uma resposta positiva. Uma resposta positiva sua, naquilo que Ele te chamou, no seu ministério, no dom que Ele te deu, no talento que você tem, que foi dado por Ele. Quando Ele te chama, Ele exige uma resposta positiva. Rubem não veio a tempo porque ficou discutindo o assunto. Gileade declarou com sua atitude que o assunto não lhe dizia respeito a ele. Dan ficou cuidando dos seus negócios, das suas lojas, dos seus navios. Asser saiu de férias no momento do chamado de Deus. Por isso, a palavra de Débora honra as tribos que participaram e ironiza as tribos que não participaram. Eu gostaria que você, nesta manhã, entendesse que Deus tem um chamado, e que Deus, Ele quer usar você, mas você não pode se esquecer de Deus. Você não pode deixar Deus ao lado. Você precisa de chamar, talvez tenha alguém que está me escutando neste momento, que está vivendo esta situação, você precisa de se lembrar que foi Deus que te trouxe, que foi Deus que te deu, que você não tem conseguido nada com a sua própria força, que o êxito que você tem vem dEle, tudo que você tem vem dEle e é para Ele, todo louvor e honra e glória é para Ele, e Ele está dizendo para você nesta manhã, quando Deus chamou Levi, quando Jesus chamou Levi, a palavra de Deus diz em Lucas 5:27, passadas estas coisas, e este é o nosso último texto por hoje, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Veja bem, e com isso terminamos, 3 aspectos importantes para você dizer sim ao chamado de Deus na sua vida. Veja bem que a Bíblia diz que Levi se levantou. Número 1. Número 2, a Bíblia diz que Levi, deixando tudo, ele deixou tudo. E número 3, a Bíblia diz que Levi, então, seguiu a Jesus. Nessa caminhada, aonde você segue a Jesus, você não está sozinho. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.